Olá, pessoas especiais. Eu sou Renata Trindade. Estamos aqui ao vivo para trazer um recadinho muito especial para você no dia de hoje. É um recado que tem tudo a ver com o seu processo de evolução. Na verdade, eu estava tentando gravar um vídeo para postar aqui na página, mas tive vários contratempos, então resolvi fazer essa live relâmpago. Não sei se alguém vai aparecer ao vivo, mas independentemente se você vai ver ao vivo ou se você vai assistir depois, deixa aqui seu like, seu comentário, a sua opinião sobre o assunto. Eu quero falar hoje, na verdade eu vou começar uma série de conteúdos para falar sobre os nossos maiores poderes. Poderes que muitas vezes a gente tem, mas a gente não usa como poderíamos usar para nossa evolução, para que a gente possa construir uma vida cada vez melhor. Uma vida com mais sentido, com mais significado, com melhores resultados. E são poderes que, na verdade, nós já temos, mas que a gente precisa aprender a despertar esses poderes e a usá-los de uma forma mais direcionada, de uma forma mais sábia, mais inteligente. Então eu vou falar sobre alguns deles com vocês nos próximos dias. Quem for chegando, deixa seu like, coloca aqui seu nome, fala um pouquinho sobre o assunto, deixa a sua opinião. E o primeiro superpoder que eu quero colocar aqui pra você é o poder da consciência. E esse, eu diria que é um dos maiores poderes que a gente pode ter na nossa vida, desde que a gente aprenda a fazer um uso direcionado e sistemático desse poder. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós vivemos em uma sociedade que a maioria das pessoas, e nós, a maior parte do tempo, agimos de forma inconsciente, agimos no piloto automático, a gente não analisa, a gente não reflete, a gente não pensa antes de agir ou de reagir a uma situação e a gente vai reproduzindo, vai repetindo uma série de padrões que a gente nem se dá conta que são padrões que a gente vem repetindo há muito tempo e que nem sempre são padrões que ajudam a gente a ser uma pessoa melhor, a ter melhores resultados, a conquistar as coisas que a gente deseja. Então, o poder da consciência, ele é exatamente o oposto ao piloto automático, que muitas vezes a gente entra. A gente reage das mesmas formas, a gente age da mesma forma, a gente segue ali um padrão, rotina, uma forma de falar, uma forma de agir, uma forma de pensar, uma forma de sentir, que é sempre muito parecida. E quando a gente não tem um momento de reflexão, de introspecção, que faça com que a gente repense essas atitudes, esses pensamentos, esses sentimentos, a gente fica de uma forma que a gente não consegue evoluir, que a gente não consegue destravar, Então, o poder da consciência é o poder da clareza sobre a sua situação atual, sobre você mesmo, principalmente. Eu diria que esse é o maior desafio que a gente pode enfrentar, ganhar consciência sobre nós mesmos. Esse é o maior desafio, porque a gente ter consciência sobre as situações, sobre as outras pessoas, a gente consegue sobre nós mesmos, sobre as nossas próprias reações, sobre os nossos sentimentos, aí já é uma coisa um pouco mais complexa, mas muito necessário que a gente treine essa habilidade, que a gente treine essa capacidade no nosso dia a dia. E aí, esse recado é muito rápido que eu tenho aqui para dar para você. Vou dando alô para minha querida Rose, que está chegando aí. Espero que o áudio, o som, eu tô aí, eu tive alguns problemas técnicos para gravar vídeo, por isso que eu tô fazendo essa live relâmpago surpresa. E o poder da consciência, e é isso que eu trabalho muito nos meus processos de atendimento individual, de coaching individual, de coaching grupo, é o que faz você jogar luz sobre as situações e ter um outro entendimento da realidade. É o que faz você, muitas vezes, atribuir um novo significado para as coisas. Aquela situação que te incomoda, aquele objetivo que você não consegue alcançar, muitas vezes tudo que falta é você ampliar o seu grau de consciência sobre aquela situação. Aquela opinião, aquela ideia cristalizada, engessada, que às vezes a gente tem a respeito de certas pessoas, de certas vertentes de pensamento, elas vêm de paradigmas que são padrões que a gente vem repetindo ao longo do tempo e que a gente não se dá conta que a gente está repetindo. E esse é o grande, eu diria assim, que é a grande armadilha dos paradigmas.
A gente tem eles, a gente vivencia eles, eles influenciam, às vezes até determinam as nossas decisões, as nossas ações, mas a gente não tem consciência de que eles existem. É uma espécie de lente, é como se fosse uma lente, que você enxerga o mundo por aquela lente. Só que você não sabe que existe uma lente ali. Existe uma perspectiva, existe um ponto de vista que é seu, que vem da sua história, que vem das suas crenças, que vem da sua educação, que vem das suas experiências, das suas memórias conscientes e inconscientes. Então, o que eu quero dizer com toda essa fala? Que para que a gente realmente tenha uma vida melhor, que a gente cresça, que a gente saia realmente do piloto automático, nós precisamos ter um tempo onde a gente trabalha a nossa expansão de consciência, principalmente sobre nós mesmos, principalmente sobre as próprias emoções, principalmente sobre os nossos próprios pensamentos. Se hoje você vive uma vida onde você acorda, já sai para trabalhar, já faz as suas atividades e faz tudo de forma muito rotineira e não tem um momento de dia para pensar no que você está fazendo, para fazer uma meditação no sentido de reflexão, no sentido de introspecção, então você provavelmente está tendo atitude, repetindo padrões que você não está se dando conta. E esses padrões que você está repetindo podem estar te fazendo bem, podem estar te fazendo mal, não sei. Pode ser que sejam coisas positivas em alguns momentos, mas coisas que estão subtraindo da sua vida, estão fazendo com que você fique muito aquém, muito aquém do que você poderia realizar, do que você poderia viver, né? E eu acredito sim que a vida ela pode ser sempre melhor, mas para isso é necessário, é urgente, que a gente crie um espaço para o nosso desenvolvimento, que a gente crie um momento do dia, da semana, né, onde a gente realmente faça uma reflexão, a gente analise, onde a gente principalmente se analise e passe a enxergar as coisas de outra forma. Verdadeiramente acredito que essa é a melhor forma da gente crescer, da gente evoluir de forma consistente, né? Porque eu não estou falando aqui em fórmula mágica, você vê que eu não estou trazendo nenhuma fórmula mágica, até porque eu não acredito que exista, né? Mas existe consistência. Então, se que sejam 1 minuto, 2 minutos, se todos os dias você tem esse momento para ampliar o seu grau de consciência sobre o que você está fazendo, sobre os seus sentimentos, sobre as suas reações, sobre os problemas, as situações que você está vivenciando, sobre os seus projetos, provavelmente você está se permitindo ter esse momento de afiar o machado para quando você for para campo, para ação, você ter uma ação mais concreta, mais direcionada, mais estratégica. E isso é uma forma da gente potencializar e da gente acelerar a nossa jornada de evolução. Isso é consciência. Existem várias formas da gente treinar a nossa capacidade de expandir a consciência. E hoje eu quero trazer 3 dicas muito simples que você pode fazer hoje mesmo se você quiser. Primeira coisa, falar sobre o problema ou a situação que você está vivendo. Antes de começar as dicas, eu quero fazer um parêntese. Tudo que a gente ainda não resolveu é porque faltou profundidade da nossa parte no sentido analítico da coisa. Olha só, tudo que a gente ainda não resolveu na nossa vida é porque faltou profundidade. Não no sentido de fazer profundidade no sentido de dificuldade, que tem que ser pesado, mas profundidade no sentido de análise, né, da gente pensar mais sobre aquele assunto, se fazer perguntas, né, fazer realmente dissecar o problema ou a situação de uma forma em que você consiga analisar melhor a situação. E é dessa forma que você vai ter clareza para tomar decisões melhores. Então, por que eu estou fazendo esse parêntese? Porque a primeira dica é essa, analisar. Você tem que ter esse hábito da análise. O que a gente faz, na maioria das vezes, é repetir, como eu falei, padrões, ou então ter reações instintivas que nem sempre são condizentes com a nossa melhor versão, com o melhor que a gente poderia ser, ou então a gente para repetir o que as pessoas estão falando, ou que a gente lê nos jornais, ou então que a gente, enfim, a gente simplesmente repete ou reage. E cada vez, quanto mais a gente é reativo, menos a gente é consciente, menos a gente está trazendo consciência para o que a gente faz, né? Então, o primeiro ponto é esse, analisar, se perguntar, aprimorar, aguçar nosso senso
crítico sobre as situações, sobre nós mesmos, se analisar e se perguntar, será que essa é a melhor posição que eu poderia tomar? Será que essa é a melhor decisão? Será que essa é a melhor escolha? Então, essa autoanálise e essa análise também das situações externas é o que vai fazer com que você treine a sua capacidade de ter consciência sobre as coisas, de expandir a consciência. Estamos aqui para isso. Eu acredito verdadeiramente que nós estamos aqui para expandir a nossa consciência, de evoluirmos como pessoas e os nossos diversos papéis que a gente tem, tá? Então, analisar, aprimorar a sua capacidade de analisar. Antes de reagir, analisa, pensa, reflete. E para não ficar tão difícil de fazer isso no calor da hora, cria um momento do dia onde você faz análise e essa autoanálise. Isso é uma das coisas mais poderosas. É simples, mas é poderoso demais e pode trazer resultados que você nem imagina para a sua vida. Uma outra forma de você ampliar o seu grau de consciência sobre a sua vida, sobre uma situação específica, um problema talvez específico que você esteja vivenciando, é você aprender a falar sobre o assunto. Então, às vezes, a gente está vivenciando algumas situações, ou então está passando por algum problema, tá assim com alguma emoção envolvendo a gente, e a gente está envolvido na situação que a gente não tem muita clareza, né? E essa falta de clareza faz com que a gente haja, muitas vezes, não da forma ideal, né? Então, quando você fala, e você pode, olha só, quando eu digo falar, você pode escolher uma pessoa de confiança, uma pessoa que você sabe que vai te oferecer um ouvido ali, sem julgamento, né? Ou você pode falar com você mesmo. E não é coisa de doido não, viu, gente? Isso funciona de verdade. Você pode falar com você mesmo. Pega, tranca o quarto e começa a falar sobre o assunto. Começa a contar como se você estivesse contando para alguém. Existe um processo mágico que acontece quando a gente conta a nossa história para alguém, quando a gente conta a situação. Por isso que, por exemplo, um processo de coaching, ele é tão poderoso, né? Porque é um momento onde você está falando, ao mesmo tempo que você está falando, você já está encontrando as respostas, você mesmo. E a gente pode fazer isso com um amigo de confiança, uma amiga de confiança, a gente pode fazer isso com a gente mesmo, porque nós somos os melhores amigos. Então você pode fazer isso na frente do espelho, você pode gravar um vídeo para você mesmo sobre aquele assunto, e você vai perceber que o seu grau de consciência sobre aquele assunto, sobre aquela situação, sobre a sua forma de reagir, vai expandir de forma muito significativa. Você vai ter mais clareza, você vai ter insights, você vai ter ideias, inclusive, muitas vezes, você até vai dar um significado diferente para aquela situação. Porque, às vezes, quando a gente está vivendo algumas coisas, parece que tudo é muito difícil, mas quando a gente vai contar por que eu estou criando toda essa situação, né? É uma coisa mais simples do que parece. E, às vezes, faz também, né? A gente faz a famosa tempestade no copo d'água. Então, falar também é um processo muito poderoso. E a terceira dica é você escrever. Então, ter um momento onde, e eu sempre incentivo muito, tenho aqui 3 coaches queridas, a Rose, a Marcelene e a Juliana, que chegou aqui, muito legal, as 3 que estão comigo em processo de coaching em grupo do Sua Melhor Versão. E elas sabem disso, elas podem dizer aqui que eu sempre incentivo que as pessoas escrevam. Porque, gente, a nossa mente, ela é caótica. Então, a nossa mente, ela vai processando um monte de assunto, às vezes ao mesmo tempo, e muitos pensamentos, e os nossos pensamentos, principalmente quando a gente não tem uma rotina de meditação, uma rotina, práticas de trabalhar a saúde mesmo da nossa mente, eles são muito, muito caóticos. Então, você não tem assim uma clareza, né, sobre aquele assunto, porque os teus pensamentos indisciplinados e super conturbados não te permitem ter essa clareza. Quando você escreve, você faz um processo como se você tirasse da sua cabeça, você faz um download your brain, né? Você faz um download da sua mente, do seu cérebro no papel. E isso, além de te trazer mais paz, te traz tranquilidade, te traz uma série de outros benefícios, isso também faz com que você tenha mais clareza e amplie o seu grau de consciência sobre aquele assunto. E muitas vezes, né, inclusive eu não sei se você é dessa época do diário, na verdade eu não sei se tem hoje, mas eu tinha diário, eu escrevia tudo que acontecia comigo todos os dias e tudo mais. E esse hábito, né, de você ter um diário é muito interessante. Por isso, porque quando a gente escreve, a gente dá um novo sentido, a
gente ganha clareza sobre aquele assunto que a gente está escrevendo. Então, analisar, falar e escrever. Três verbos, três coisas que são absolutamente acessíveis a todos nós. Três ações simples de você colocar em prática. E se você fizer de forma consistente, você vai perceber que a sua consciência vai se expandir de forma significativa. Não existe mágica, existe consistência. Então, se você colocar isso em prática, tá vivenciando um problema, tá querendo encontrar a resposta de alguma situação, escolhe uma dessas três estratégias e coloca em prática. E você vai perceber que muitas vezes a consciência, que é a luz que você vai jogar sobre essa situação, vai te trazer clareza, vai te trazer ideias, vai te trazer soluções, vai te trazer insights que você nem imaginou que você sozinho poderia ter. Que é possível todos nós termos. Porque isso é uma faculdade nossa. Isso é um recurso nosso. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente subutiliza, né? Oi, Ilma, que bom que você tá aqui, minha amiga, minha coach querida também. Gente, tá cheio de cliente lindo aqui. Que alegria ter vocês aqui. Muito bacana. Olha a Priscila tá aqui, que legal, gente. Muito bom ter a presença de vocês aqui. O recadinho de hoje, ele é esse. Amplie o seu grau de consciência. Treine a expansão da sua consciência. Nós estamos aqui para isso. Nós somos os únicos seres da natureza que entre um fato e uma decisão temos a capacidade de tomar um fato e uma reação, temos a capacidade de fazer uma escolha, de tomar uma decisão. Então vamos usar mais essa nossa capacidade. Vamos respirar antes de reagir. Vamos analisar antes de falar, antes de colocar alguma coisa. Vamos dedicar uma parte do nosso tempo, uma parte preciosa, para a gente expandir a nossa consciência sobre o que a gente vem fazendo, sobre as escolhas que a gente vem tomando, sobre as reações que a gente vem tendo sobre as situações da vida e sobre a direção que a nossa vida tem tomado. Se você cria esse espaço, você vai perceber que aos poucos, com consistência, você vai adquirindo uma musculatura emocional, você vai adquirindo uma capacidade gigantesca de tomar melhores decisões, e são essas decisões que vão fazer você ter uma vida melhor e ter melhores resultados dentro daquilo que você deseja. Lembra, falar, analisar e escrever. 3 formas simples de você aumentar o seu grau de consciência. E se você quiser saber mais sobre esses assuntos, eu vou falar sobre outros poderes. Eu acho que eu vou fazer live por aqui. Eu gostei de fazer live. Vocês me dizem o que vocês acham, a gente faz por live, se faz vídeo. Eu acho que a live é mais prática, porque a gente já foi publicado aqui, é mais simples, né? E também tem essa interação gostosa que é muito bacana. E o importante é que você desperte esses poderes e coloque em prática. Então hoje a gente falou do primeiro poder, da consciência. Lembra, 95% mais ou menos, segundo a neurociência, da nossa mente é inconsciente. Só que esse inconsciente influencia o nosso consciente. Cada vez que a gente trabalha processos estruturados de raciocínio, cada vez que a gente organiza o raciocínio no papel, que a gente fala sobre o assunto, não estou falando de reclamar, né? Eu estou falando de falar, de contar uma história diferente. Cada vez que você desabafa, porque desabafar é diferente de reclamar sobre um assunto, cada vez que você para e usa a sua faculdade de analisar as coisas, de ponderar, né, de se fazer perguntas, você está treinando a sua capacidade de ser uma pessoa cada vez mais consciente. Nenhum de nós é consciente o tempo todo, 100%, porque é uma questão que a gente não consegue ser consciente. Às vezes precisa ser automático mesmo, né? Mas se você criar momentos de consciência diários, pequenas pílulas de consciência, onde você vai usar aquele momento para expandir a sua natureza de tomar melhores decisões, você vai perceber que a sua vida vai ter melhorias significativas, que você vai ter melhores resultados, que você vai ter mais qualidade de vida, mais bem-estar e vários outros benefícios que eu poderia ficar aqui horas enumerando quando a gente usa a nossa capacidade de ter consciência sobre as coisas no nosso dia a dia. Bom, era esse recado que eu tinha para vocês. Espero que tenha sido útil.
as dicas que eu dei. Espero que tenha despertado em você essa vontade de usar o poder da consciência e que você use esse vídeo não só como um alimento para sua mente, para sua alma, mas que você também consiga colocar em prática uma mínima parte dele, que aí eu já vou ficar super feliz. Deixa aqui seu comentário, compartilha também, porque com certeza esse conteúdo precisa chegar a muitas pessoas, porque nós precisamos trabalhar essa faculdade de ter consciência. E deixa o like aqui e volta aqui amanhã que a gente vai trabalhando outro poder para que você tenha uma vida muito melhor e a sua lição, tá? Quero agradecer Márcia, Priscila, Rose, a Gil e todas as pessoas que passaram por aqui e vão passar ainda. Um super abraço, super beijo e até a próxima. Tchau!